E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante para vocês. Vou falar sobre metabolismo, horários de comer, ciclo circadiano de sono, vigília e padrão alimentar. Vou falar um pouquinho de jejum intermitente, qual que é o melhor horário para se comer para emagrecer e por aí lá vai. Tá? Vai ser um vídeo um pouco mais comprido. Eu, Rafael, gosto de explicar muito para meus pacientes toda essa parte de fisiologia, porque se você tem um entendimento de como o seu corpo funciona, fica mais fácil da gente trabalhar. E você sabe o caminho certo que você está tomando. Tá? É muito importante para mim que, se você gosta e acha interessante, curta esse vídeo ou comente. Por quê? Porque eu sei que, se está tendo curtida, significa que está gerando interesse por esse conteúdo. Então, a gente tenta falar mais dele. Então, o que a gente sabe? Que hoje é crítico não só o que a gente come, mas o horário que a gente come. Os nossos corpos, eles funcionam perfeitamente e tem um alinhamento entre o nosso ciclo circadiano e os nossos padrões alimentares, né? O nosso corpo, ele funciona por 24 horas, né? E eles nos informam quando é hora de acordar, quando é hora de comer, quando é hora de dormir. E quando a gente influencia negativamente esse ciclo circadiano, principalmente quando belisca muito à noite, come muito no horário inadequado, como após o pôr do sol, né? É uma receita ótima para ganho de peso e problemas de saúde. Tá? Então, o que a gente sabe? Que a gente tem uma melhora, um melhor horário de metabolismo, né? Uma melhor janela metabólica, que funciona de 8 a 10 horas após a gente acordar. Então, o que é ideal? Você acordou, você deve comer de 8 a 10 horas em diante. Tá? Então, é logo quando você acorda, e se você for pensar, 8 a 10 horas dá quando o sol cai. Tá? Isso é conhecido, uma abordagem conhecida como alimentação restrita pela manhã. E por que isso ocorre? Porque a gente tem uma ideia que tanto o nosso metabolismo, quanto os nossos hormônios, quanto nossas enzimas digestivas, elas também seguem esse ciclo circadiano de sono e vigília. Tá? Só que nós comemos em média 15 horas por dia, e esse padrão de alimentação está associado a risco aí de doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia e ganho de peso. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse ciclo sono-vigília. Tá? Existe um grande relógio no sistema nervoso central, no hipotálamo, né, que controla esse ciclo circadiano, tá? Que está associado com a luz, né? Na verdade, na ausência da luz, o nosso corpo produz a melatonina, que nos dá sono. Só que existe um grande relógio no sistema nervoso central e existem outros reloginhos em cada órgão, e tudo se conecta, tá? Então, assim, durante o dia, o pâncreas produz mais insulina, tanto na quantidade quanto na velocidade de liberação, e cai à noite. O músculo tem uma menor resistência à insulina, né, uma maior sensibilidade à insulina de manhã, e vai reduzindo ao longo do dia. Então, poxa, um bom horário de comer carboidrato é pela manhã. Da mesma maneira, o nosso intestino também tem esse ciclo, né, de sono e vigília. Tá? A liberação de enzimas digestivas, a quantidade, a absorção dos nutrientes e até a remoção dos resíduos intestinais, né, elas seguem esse ciclo. Né? Então, o nosso intestino, ele trabalha de dia e se recupera à noite. E é tão interessante que isso é tão enraizado que até a nossa flora bacteriana intestinal segue esse ciclo. Tá? Isso é do nosso DNA. Então, todos os dias, milhares de genes se ativam durante um determinado horário e se desativam em outros horários. Tá? E isso é bem interessante, e eu gosto muito de pensar em evolução, tá? Porque hoje nós somos a consequência da nossa evolução. Muita coisa tem se mudado nesse período, principalmente nos últimos anos, né? Eu coloco aí como descoberta da energia, da luz, isso aqui, né? Esse celular pelo qual eu consigo conversar com vocês, mas algumas coisas não mudaram, como
todo dia o sol nasce e todo dia o sol se põe. Então nós fomos projetados, nossa fisiologia, o nosso metabolismo foi projetado para seguir um ciclo circadiano. Tá? E por que existe isso? Tá? A gente entende que o nosso cérebro ele precisa do sono para descansar, né? Durante o sono ele se repara, ele se reinicia, a gente se rejuvenesce. Poxa, mas não é só o cérebro que precisa disso. Todos os órgãos precisam disso, como o intestino, o pâncreas, os rins, tá? As atividades de todos os órgãos, elas são controladas, tá? Então, você consumir a maior quantidade de alimentos no período da manhã é melhor para a saúde. É o momento que o seu metabolismo está maior liberação de alguns hormônios. É o momento onde a gente digere com maior facilidade alguns alimentos. E é o momento que você consegue comer mais controlando o seu peso, tá? À noite, quando tem ausência da luz, né, o nosso cérebro estimula a produção do hormônio chamado melatonina. Então, quando a gente come muito tarde, né, depois que o sol se põe, principalmente quanto mais tarde, é como se você mandasse uma mensagem conflituosa. Você deixa os nossos ciclos circadianos de cada órgão desconectados, desincronizados, né? Um exemplo que eu vi é como se um órgão tivesse no fuso horário do Brasil, o outro no fuso horário do Japão, né? Assim, poxa, como é que trabalha com isso? Não tem jeito, né? E comer à noite é comer no momento em que o nosso metabolismo, o nosso sistema digestivo não está preparado para isso, tá? Então, assim, pensando em fuso horário, né, a gente pode raciocinar um pouco quando nós fizemos viagens, né, por vários fusos horários, ou quando a gente muda por um determinado tempo o horário de acordar e o horário de dormir. Tá? Isso principalmente depois de 10 dias. A gente começa a sentir uma fadiga, a gente fala que é como se fosse uma neblina cerebral, né? O raciocínio, a concentração, eles ficam mais lentificados. Então, comer na hora errada do dia também leva a uma alteração da nossa digestão, porque os nossos intestinos, né, ou o nosso trato gastrointestinal, ele vai estar trabalhando no horário que ele deveria estar dormindo. Então, o que a gente sabe? Aquele paciente, né, aquela pessoa que tem um regime de restrição de tempo matinal, que come durante 8 a 10 horas após acorda, é lógico que você tem que acordar de manhã, né, um horário adequado, né, até umas 8 no máximo aí, né, da manhã. Ele tem uma redução da insulina, da resistência à insulina, da pressão, do colesterol, melhor controle do peso e da fome à noite. Então, poxa, eu comer menos à noite me dá menos vontade de comer. É isso mesmo. Mas assim, isso não significa que você tem que parar de jantar. Deu 18 horas, eu não como mais. Cara, não é isso. Inclusive porque hoje na nossa sociedade é um horário que a gente se reúne com nossos familiares, com os nossos amigos. O que você tem que ter ideia? Que, poxa, esse não é o melhor horário de você danar a comer. Nesse horário você deveria ter uma alimentação um pouco mais restrita, tá? Uma alimentação mais específica, uma carne com uma saladinha. Pô, não vai comer muito de noite, tá? Tem um provérbio, né, um ditado que fala que você deve tomar café da manhã como um rei, almoçar como um nobre, né, como um príncipe, e jantar como um indigente. É assim que o nosso corpo raciocina. Então, poxa, foi bem legal fazer esse vídeo para vocês. Toda vez que eu converso, né, é um aprendizado para mim. Eu espero que realmente goste e que te auxilie, né, no seu projeto de mudança de estilo de vida, de qualidade de vida, inclusive o controle de peso, mas como um todo. Você gostou? Foi bom para você? Curte aí, me manda uma mensagem e compartilhe, porque com certeza tem gente que vai ajudar esse vídeo. É interessante também, só finalizando, né, para não ficar devagando aí no raciocínio, se você trabalha à noite e você come à noite
a mesma quantidade que você comeria durante o dia, você tende a engordar, tende a piorar colesterol, tende a piorar pressão. Tem um processo de alteração dentro do próprio DNA que chama metilação, que lentifica o seu metabolismo. Poxa, olha que interessante. Além de ter redução de picos de alguns hormônios, tá joia? Então, assim, regule o seu sono, tá? Organize a sua vida. Nós temos que nos organizar melhor. Começa aí com a organização do sono, o higiene do sono, né? 1 hora, 1 hora e meia antes. Faça aí os horários adequados de trabalho. Eu sempre falo, trabalhe com eficiência, não trabalhe com volume, né? E hoje eu estava escutando um link, eu gosto muito de escutar aí o Joel J, né? Não sei se vocês seguem o podcast dele. Cara, e hoje ele falou um negócio para mim que eu achei bem legal. Ele falou que hoje a gente trabalha para comprar tempo, para comprar saúde, né? Então, cuide da saúde de vocês, fique muito tempo com seus familiares, aproveitem a vida de vocês. Ó, um abraço.